Nós vamos aprender mais do Senhor. A partir do verso 1, Romanos 14, igreja. Acolham quem é fraco na fé. Acolham quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. O que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você para julgar o servo alheio? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nessa noite, Pai. É um privilégio nós estarmos aqui aprendendo mais de Ti. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Essa carta de Romanos, ela é realmente uma carta muito direta. O apóstolo Paulo ele é extremamente direto. E como nos últimos 2 capítulos ele está falando de uma vida nova em Cristo Jesus, quais os atributos que eu e você temos que ter em Cristo Jesus, e que na verdade nós temos muitas dificuldades, é por isso que a palavra de Deus, em alguns aspectos, ela repete nos livros, porque tudo que é repetido, tudo que é colocado realmente em destaque na Bíblia, na palavra, é que é para que a gente seja sempre ministrado. Então aqui na verdade o primeiro ensinamento do capítulo 14, qual é? É para que a gente preste mais atenção para não julgar os outros. O apóstolo Paulo ele destaca aqui os fracos na fé. Então, por exemplo, existem certas pessoas que têm fé em vela. Acende vela para mortos, para vivos, para promessas. Está certo ou não? Uns não creem em acender velas. Mas às vezes os que não acendem vela também não creem em Deus. Ou mesmo aqueles que acendem vela têm a fé pequena. Então, na verdade, aqueles que estão em Cristo Jesus, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se ele não julga quem tem fé pequena, e ele está dizendo aqui para os verdadeiros cristãos acolherem, é que evidentemente ele espera o quê? Que o cristão tenha a sua fé o quê? Não fraca, e sim forte, certo ou não? Então eu e você como cristãos só vamos poder acolher o fraco na fé se nós tivermos o quê? Uma fé aumentada. E a gente já vem já há algum tempo dizendo que quanto maior eu tenho fé, maior a ação do Espírito Santo na minha vida. Então, esse acolhimento, na verdade, é uma sabedoria que eu e você devemos ter. Para quê? Para que a gente não julgue. Porque uma das principais virtudes do ser humano é o julgamento. Nós somos absolutamente craques nisso, todos nós. E aqui, Deus nos traz à memória que nós não devemos julgar. Olha que está escrito o verso 10 de Romanos 14. Você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Então, na verdade, se eu e você
temos que nos apresentar ao tribunal, que a gente se apresente sem julgamento, ou que pelo menos a gente tente praticar o não julgamento. E Jesus Cristo também, quando ele, em algumas passagens, diz que é para os seus compatriotas, principalmente os saduceus, dizendo que por que você insiste em ver um cisco no olho do seu irmão se você tem uma trave no seu? E é justamente isso o sentido do quê? Do julgamento. Nós teimamos em ver um cisco de olho, ou pelo menos procuramos um cisco de olho, mas esquecemos o quê? Da nossa trave, das nossas dificuldades. E na verdade, quando você começa a ler, quando você começa a entender esse texto, Deus está dizendo o seguinte: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Jesus Cristo. E eu entendo que essa passagem, num determinado momento que todo joelho dobrar, é claro aqui, e toda língua confessar, virá à mente tudo aquilo que Jesus Cristo sempre pregou. Porque quando eu confesso e eu ajoelho que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu me torno com mente de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo aqui, de uma forma absolutamente direta, está dizendo é o seguinte: cuidado para vocês não julgarem. Porque vocês poderão ser o quê? Julgados. Com a mesma medida. Então, ele termina o verso 12 do capítulo 14 de Romanos, dizendo: assim, pois, cada um de nós preste conta a si mesmo diante de Deus. Por quê? Porque é individual. Então, às vezes, a gente também se esquece desse detalhe. Porque quando nós nos apresentarmos a Deus, cada um de nós teremos o quê? O nosso galardão. Todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus receberão o quê? Um prêmio, como se fosse uma homenagem. Como o apóstolo Paulo diz, né? Olha, eu guardei a minha fé. Eu estou indo para o Pai, mas eu guardei a minha fé. Então é extremamente importante nós termos, e o apóstolo Paulo ele vai deixando o principal para o final, como também o segundo grande ensinamento. E eu convido você a ler o verso 16, que diz: não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Não seja, pois, difamado naquilo que você considera bom. O que eu e você, como cristãos, nós não podemos confundir o quê? Liberdade com libertinagem. Olha que coisa maravilhosa. Eu, às vezes, estou achando que é bom, mas eu posso ser o quê? Difamado. Lindo isso, né? Então, às vezes eu estou achando que eu estou fazendo bem, que as minhas ações e as minhas atitudes estão conforme a palavra, mas na verdade eu estou sendo o quê? Mal falado, difamado. Então, o segundo ponto de atenção, além de nós não julgarmos, é nós identificarmos se nós estamos realmente nos comportando conforme a palavra. Liberdade sem insubordinação. Porque às vezes a gente quer a liberdade, a gente crê realmente em Jesus Cristo e somos o quê? Insubordinados à palavra, tá certo ou não? A ordens superiores.
Muitas vezes nós buscamos a liberdade em Cristo Jesus e somos indisciplinados, desrespeitosos. Às vezes nós temos a liberdade em Cristo Jesus, mas não somos decentes. Às vezes nós temos a liberdade em Cristo Jesus e temos comportamentos de conduta duvidosa. Então, o apóstolo Paulo vem nesse segundo ensinamento dizer: presta atenção na sua conduta. Verso 17, ele continua dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o quê? Justiça, paz e alegria onde, igreja? No Espírito Santo. Eu vou repetir, eu gostaria que você gravasse esse verso. Porque o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós acabamos de cantar esse louvor aqui. Esse segundo louvor que diz em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Não há como nós adorarmos a Deus se não for onde? Em espírito e em verdade. No final nós vamos fazer uma oração, uma pequena ministração. E o Espírito Santo vai clarear mais um pouquinho ainda para nós. Então o reino de Deus é feito de quê? Justiça, paz e alegria. E tudo isso, onde, igreja? No Espírito Santo. É na nossa alma? É no nosso corpo? Onde é? É no Espírito. E para concluir antes da oração, aquele que deste modo, verso 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Porque nós estamos adorando a Deus em Espírito. Isso faz toda a diferença. Porque Deus, Ele busca quem? Adoradores no Espírito. E hoje nós vamos entender na nossa oração final por quê. E é uma revelação de Jesus Cristo. Amém?